Nessa aula, vamos entender para que servem as formas. Como inserir elas e ainda modificar algumas de suas características. Primeiramente, precisamos entender o que são as formas. E elas não são nada mais que algumas figuras já prontas que o Excel disponibiliza para você, como retângulos, setas, figuras para fluxogramas, entre outras. Mas, Rafael, onde é que eu utilizo essas formas? Bom, existem diversos exemplos que poderíamos utilizar as formas. Por exemplo, fazer botões para otimizar sua planilha, ou ainda, usar elas para dar ênfase a algum dado específico que você vai apresentar. Vamos entender passo a passo a utilizar essa ferramenta. Primeiramente, precisamos saber que inserir formas é bem parecido com inserir imagens e ícones que vimos no primeiro projeto. E para fazer isso, basta ir novamente no menu de Inserir, clicar em Ilustrações, e ao clicar em Formas, será aberto um menu com diversas formas para você inserir. E para te mostrar um exemplo, vamos pegar, por exemplo, esse retângulo com cantos arredondados. Bom, e ao você clicar, não será aparecido automaticamente. Você pode inserir agora a forma de duas opções. A primeira é clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse, e ao fazer isso, irão inserir uma forma com tamanho pré-definido no Excel, e a segunda forma, vamos vir inserir novamente, ilustrações, formas, o mesmo retângulo. E a segunda forma é você clicando e segurando com o botão esquerdo e arrastando. Ao fazer isso, você pode escolher o tamanho da forma. Bem fácil de inserir, né? Além disso, a maioria das formas permite você digitar dentro delas. E para fazer isso não é nada complicado. Basta clicar duas vezes com o botão esquerdo em cima da forma. E aqui eu posso escrever. Fácil, né? Da mesma forma, eu poderia escrever aqui. Tudo bem? Outro detalhe sobre as formas é a parte de redimensionar. Como fizemos em imagens e ícones, podemos redimensionar as formas nos círculos ao redor da imagem, como também vindo na aba de tamanho, em formato de forma, e escolher um tamanho pré-definido, por exemplo, 2 cm de altura e 4 de largura. Mas, Rafael, quando você estava alterando nos círculos, tem um círculo com um tamanho diferente, né? Esse círculo amarelo, para que ele serve? Bom, esse círculo ele é muito importante nas formas. Com ele, nós podemos alterar o formato da nossa forma. Por exemplo, no nosso retângulo com bordas, nós podemos aumentar ou diminuir essa borda, simplesmente modificando esse círculo, a posição dele. Então vamos lá. Ao clicar e segurar com o botão esquerdo em cima do círculo, podemos deixar mais arredondado nossa imagem ou até mesmo sem arredondamento nenhum. Bem legal, né? Então, as formas que tiverem esse círculo servirão para alterar o seu formato. Vamos voltar para o tamanho original. Além disso, no menu dessa forma, por exemplo, conseguimos alterar sua cor de fundo, a cor da borda, como fizemos nos ícones. Basta vir na aba Estilo de Forma, clicar, por exemplo, aqui para abrir o menu e escolher algum estilo pré-definido. Mas se você preferir, se nenhuma dessas te agradar, você pode muito bem voltar, vir em Preenchimento de Forma para escolher a cor, por exemplo, um azul mais escuro, e o contorno da forma você pode escolher uma cor, preta, por exemplo, ou se você preferir, sem contorno. Aqui você ainda consegue mudar a espessura, o esboçado, o traço, entre outros. Além disso, nesse botão de efeitos de forma, conseguimos dar uns efeitos interessantes, como efeito em 3D, sombra, reflexo, entre outros. Nesse exemplo, vamos colocar uma sombra para dar impressão de ser um botão. Fica bem legal, né? E agora que já aprendemos a inserir formas, vamos imaginar que, por exemplo, você vai apresentar um planilha para o teu chefe, sendo que você precisa, nesse caso, mostrar alguns dados específicos. Por exemplo, o mês de fevereiro de manutenção da casa, das despesas essenciais, que foi um valor alto. Então, ao invés de você usar somente a formatação condicional, como utilizamos, que já dá ênfase, podemos também dar ênfase utilizando formas. Iremos fazer isso também para deixar a apresentação um pouco mais dinâmica. E o primeiro passo para fazer, primeiramente, iremos colocar isso aqui para cima. E para alterar, basta eu clicar com o botão esquerdo e arrastar. Ou se você preferir, você pode fazer nas setas. E agora, iremos inserir uma forma. Iremos, por exemplo, nós queremos circular aquele dado. Então, procuraremos um círculo. Colocaremos. Pode ser um círculo ou uma elipse, como nesse caso é uma elipse. Aí você pode estar me perguntando, mas Rafael, o meu dado ele está atrás dessa forma. Como é que eu faço para trazer esse dado para frente? Bom,
O segredo está nisso. Nós não iremos trazer para frente o dado. Nós iremos simplesmente tirar o preenchimento da forma. E para fazer isso, iremos vir preenchimento da forma e sem preenchimento. Legal, né? Aí agora você pode estar me perguntando, Rafael, mas está muito fina essa borda. O que iremos fazer? Primeiramente, vamos reposicionar para o dado corretamente. E agora, que demos ênfase, vamos aumentar a espessura dessa linha. Vamos vir em contorno da forma e escolher a espessura. E aumentar muito a espessura dessa linha. Além disso, se você quiser, você pode, por exemplo, modificar a forma como está. Também o traçado dela. Mas deixaremos dessa forma. Pronto. Somente com isso, você conseguir deixar mais dinâmica sua apresentação. Claro, isso foi somente um exemplo do que você pode fazer. Tem uma infinidade de exemplos que eu poderia dar para você conseguir dar ênfase na sua apresentação. Mas como esse não é o nosso objetivo nesse momento, eu irei excluir essas formas. Agora que já entendemos, irei excluir todas elas. E vamos colocar agora outra forma. Vamos colocar esse retângulo, só que agora lá na parte inferior. Vamos vir no fim da planilha e colocar essa forma aqui. Após isso, colocaremos o nome. E o nome que colocaremos aqui será porcentagem do orçamento. E bom, como vocês podem ver, o nome não deu no tamanho da forma, então basta aumentá-la. Além disso, se você preferir, você pode vir na página inicial e mudar, por exemplo, a fonte de calibre para calibre light, por exemplo, Arial Black. Iremos aumentar um pouco mais para dar ênfase e pronto. E para finalizar a formatação, vamos vir em formato da forma e colocar um efeito em 3D como fizemos anteriormente. Colocaremos uma sombra. Pronto. Com isso feito, iremos copiar essa forma. E para fazer isso temos duas opções. Nós podemos apertar Ctrl C e Ctrl V para colar. Ou, se você preferir, você pode fazer o seguinte. Vamos deletar isso. Você vai pressionar a tecla Ctrl no seu teclado e vai pressionar com o botão esquerdo e arrastar para o lado. Ao fazer isso, você também cria uma cópia de uma forma, imagem ou ícone. Por fim, eu colocarei esse segundo aqui na ponta. Mudar o nome dela para metas. Irei diminuir, porque o tamanho agora não é necessário desse tamanho. Irei centralizar. Da mesma forma, como porcentagem do orçamento. Por fim, eu irei selecionar as duas pressionando Ctrl, como aprendemos no projeto passado. Irei vir em formato da forma e alinhar na parte inferior. E essa daqui vai vir um pouco mais para a direita. Pronto. Bom, finalizamos o início de formas. Essa será uma ferramenta muito importante no Excel, pois com ela a gente vai conseguir tornar nossa planilha e nossos projetos mais automáticos. Simplesmente clicando nesses botões, na próxima aula a gente vai aprender a mudar de planilha, de forma bem rápida e simples. Além disso, lá na frente, quando estivermos aprendendo sobre macro, conseguiremos executar um conjunto de funções do Excel com apenas um clique nessas formas. Por último, como vimos, com elas, nós também conseguimos, por exemplo, melhorar nossa apresentação dos dados. Bom, a próxima aula vai ser bem interessante. Vamos conversar novamente sobre a ferramenta de link, só que dessa vez vamos aplicar ela nessas formas. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula. Como na aula passada colocamos os botões das planilhas usando formas, agora aprenderemos a colocar um link para mudar de planilha automaticamente ao clicar nos botões. Mas antes de começar, você concorda comigo que precisamos criar as planilhas, né? Então, primeiramente, iremos criar uma planilha. E chamar ela de porcentagem do orçamento. E a outra, vamos copiar essa, e a outra será metas. Mudaremos a cor dessa guia para não ficar igual. A de fluxo anual. Colocarei um cinza nessa. Não gostei muito dessa cor. Pronto. E agora, vamos voltar para fluxo anual. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro passo será utilizar novamente a ferramenta de link que vimos no Projeto Zero. Lá, nós vimos para abrir qualquer site da internet, sendo que dessa vez a gente vai estudar essa ferramenta mais a fundo para utilizar ela agora para mudar de planilhas. E vamos novamente inserir um link em uma imagem, ícone ou até mesmo numa forma, como fizemos no Projeto Zero. Você lembra de como faz? Bom,
Se você não lembra, basta clicar com o botão direito em cima da forma e vir em Link. Ao fazer isso, será aberta uma nova página e nessa página nós teremos a parte de web que vimos, ou arquivo, mas para abrir outra planilha, nós iremos vir em colocar nesse documento. Ao clicar nessa opção, será aberta todas as nossas planilhas. Então, clicaremos em, por exemplo, porcentagem do orçamento. E além disso, podemos escolher também a célula que será colocada. Por exemplo, quando eu clicar nesse botão, eu vou para porcentagem do orçamento e para a célula A1. Então vamos testar. Ok. Ao clicar, automaticamente, porcentagem do orçamento. Bem legal, né? Vamos voltar novamente para o fluxo anual. Vamos agora fazer a mesma coisa para o botão de metas. Botão direito, link. Vamos escolher agora metas, sendo que aqui nós colocaremos, por exemplo, para te mostrar que é verídico, D2. Ok. Ao clicar, nós seremos redirecionados para a planilha de metas na célula D2. Bem legal, né? Vamos voltar agora para fluxo anual, porque eu quero te mostrar outro detalhe. Você lembra que podemos dar aquela dica ao colocar o mouse em cima da forma, ou da imagem, ou do ícone, como vimos lá no site? Basta colocar o mouse em cima, que será mostrado, nesse caso, o local do arquivo. Só que eu acho que você concorda comigo que isso não é tão interessante para ficar mostrando ao usuário. Então faremos o seguinte. Clicaremos com o botão direito, editar link, e colocaremos agora dica de tela. Por exemplo, abre a planilha de porcentagem do orçamento. Beleza, né? Ao pressionar OK, não foi colocado ainda, tá? Você precisa pressionar OK. Se você simplesmente fechar, não será colocado a dica de tela. E agora, abre a planilha de porcentagem do orçamento. Iremos fazer a mesma coisa para metas. Editar link, dica de tela, abre a planilha de metas. Ok e ok. E pronto. E olha só, o motivo da gente estar colocando isso daqui é para deixar nossa planilha e nosso projeto mais dinâmico. Ou seja, eu não preciso mais ficar clicando em fluxo anual, por exemplo, ou metas, ou porcentagem do orçamento, para ficar mudando entre as planilhas. Simplesmente, vamos colocar um botão em cada uma dessas planilhas para voltar para fluxo anual, por exemplo. Vai ficar bem interessante. Mas só por questão de curiosidade, vamos entender um pouco o que eu posso fazer ainda nessa ferramenta de link. Como vimos, aqui conseguimos colocar nesse documento, ou seja, conseguimos pegar o que tem nesse documento e ir para aquele local. Nessa ferramenta conseguimos ainda abrir um outro arquivo, ou ainda, se você quiser, você pode enviar um e-mail com essa ferramenta. Bem legal, né? Mas no momento só iremos utilizar, nesse projeto, colocar neste documento. Bom, e olha só, agora que já criamos as novas planilhas, na próxima aula vamos aprender a fazer uma referência entre células de planilhas distintas. Ou seja, já aprendemos a fazer referência e vimos que é extremamente importante na mesma planilha. Na próxima aula vamos ver e entender como funciona para fazer essa referência de células entre planilhas. Ou seja, eu vou mudar um valor aqui, por exemplo, de outros aluguéis e será alterado se eu referenciar essa célula na outra planilha. Vai ser bem legal. Então, te espero na nossa próxima aula.